Nós seguimos com liberdade de opinião. Vamos até Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Vamos então aos temas de hoje. Vamos lá. Alexandre, agora há pouquinho, antes do Liberdade de Opinião, nós fizemos uma entrevista com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros. Ele falou sobre uma série de assuntos aqui, especificamente sobre orçamento. Diz que não há intenção do governo em furar teto de gastos, que o orçamento acordado entre governo e Congresso servirá para ajudar no combate à pandemia e também na retomada econômica. Ontem, o governo e o Congresso fecharam um acordo pela sanção do orçamento do ano passado, deste ano aqui, que deveria ter sido votado no ano passado, né? Orçamento agora de 2021. Gastos com a pandemia, auxílio emergencial, programas criados para amenizar os efeitos da crise na economia, como o Pronamp, aquele programa de redução de salário e jornada por manutenção do emprego, isso fica fora do teto de gastos. Como contrapartida, o governo manteve o valor inicialmente previsto para o pagamento de emendas parlamentares, 16 bilhões e meio de reais. Alexandre, queria que, a partir do que disse o líder do governo no Congresso, que o governo mantém compromisso com responsabilidade fiscal, com a manutenção do teto, que é preciso separar os orçamentos, como aconteceu no ano passado, né? Pandemia e suas consequências, uma coisa, e o orçamento para tocar o país, outra coisa. Queria que você avaliasse esse acordo finalmente atingido, quase no quinto mês do ano de 2021, para aprovação do orçamento. Deu um trabalhão para o ministro Paulo Guedes, está envolvido nisso. A nova ministra Flávia Arruda, que foi a presidente da comissão mista do orçamento, né? Mas as coisas ficaram mais ou menos resolvidas com a aprovação ontem de uma nova lei de diretrizes orçamentárias para 2021, para livrar o presidente da desconfiança e do risco de ter lá uma armadilha para que ele acabe caindo em crime de responsabilidade, de ir além de tetos, etc. Então isso foi contornado. Há indicações de que ele deve vetar aí uns 18 bilhões de emendas, né? Não sei se isso será suficiente, mas houve um inchaço de emendas e o binômio é, né, combater a pandemia e combater as sequelas econômicas da pandemia. Ainda hoje, no Jornal de Brasília, está lá uma página inteira com muitas entidades, ou praticamente todas as entidades do comércio, dizendo não fechamos mais, quebramos já 25% quebraram. Então, esse é um lado, né, que não se tira a riqueza do papel. O papel não produz riqueza, as leis não produzem saúde, educação, segurança, a não ser que sejam postas em prática, né? Então isso tem que ser praticado. Tem que haver alguma forma de compensar essa despesa enorme, gigantesca, que a pandemia causou ao governo federal, né? E não será pelos impostos, porque isso é determinação do presidente e do ministro Paulo Guedes, que tem que haver facilidade, desburocratização tributária, mas não tem como diminuir a arrecadação. Então essa é a questão que aqui fomos todos jogados, né, por causa da pandemia. Não há almoço grátis, vai ter que haver algum tipo de sacrifício para compensar tudo isso que foi gasto e que foi perdido, né? Inclusive empregos e empresas. E vidas, principalmente, né? Alexandre, eu queria falar um pouquinho com você sobre o atraso na aprovação do orçamento. Nós temos aqui um trecho de uma entrevista que nós fizemos com o deputado Rodrigo Maia. Ele, na realidade, respondeu a uma acusação que foi feita contra ele pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que disse que a aprovação não aconteceu no ano passado, no tempo devido, e só agora
por um desentendimento político, digamos assim, entre Rodrigo Maia e o governo Bolsonaro. O deputado Rodrigo Maia rebateu as críticas feitas a ele pelo deputado Arthur Lira nessa entrevista exclusiva que deu à CNN. Eu digo para todo mundo que nós temos dois vírus hoje. O vírus do Covid e o vírus do bolsonarismo. Hoje, infelizmente, meu amigo Arthur Lira, contaminado pelo vírus do bolsonarismo, transfere para mim uma responsabilidade que é deles, né? Eles que travaram a aprovação do orçamento do ano passado. Gosto dele, acho que é um bom líder, preside de forma correta a Câmara, com alguns atrasos, como também tive na minha gestão, mas eu prefiro sempre responder com uma boa ironia, dizendo a ele que, né, só pode ser piada ele querer transferir, como os bolsonaristas tentaram transferir para mim toda a responsabilidade. Espero que esse vírus não contamine, porque além de contaminar narrativas falsas, né, contamina com falsas informações e com muitos erros que geraram a morte de milhares de brasileiros já nesse enfrentamento à pandemia. Por que o orçamento só saiu agora? Quem é que está com a razão aí, Alexandre? Um dos dois? Nenhum deles? Bom, em primeiro lugar, registrar, né, a mágoa, né, doutor Freud? A mágoa de Rodrigo Maia de não ter ficado, ele queria, quase que deu empate, praticamente deu empate no Supremo, né, embora esteja escrito na Constituição que não pode ter reeleição, ele tentou isso. Ficou tentando reeleição e o orçamento esperando, né? Depois ficou magoado também porque o candidato dele, um excelente candidato, aliás, né, mas não sei o que atrapalhou, Baleia Rossi, né? Não foi eleito, ganhou o Arthur Lira, então está expressando aí a mágoa, né? Ele está dizendo que o Arthur Lira, que não era presidente da Câmara, é que é responsável pelo atraso do orçamento, né? E, na verdade, eu acho que até mais responsável era o presidente do Senado, Alcolumbre, que não queria a Flávia Arruda como presidente da comissão mista, queria um amigo dele, deputado da Bahia, né? Então, com isso atrasou, por causa disso a gente está com todos esses problemas aí. A gente está com todos esses problemas hoje de correria atrás do orçamento, né? Talvez tenha um lado bom também, que a gente pegou ainda mais realismo da pandemia, né? Com o avançar do tempo, apareceu a segunda onda, né? Porque se o orçamento tivesse sido feito no ano passado, provavelmente teria sido surpreendido pela segunda onda, causando seríssimos problemas para o orçamento de 2021. Mas, enfim, não dá para a gente imaginar que foi o Lira com a turma dele que atrasaram o orçamento, né? Alexandre, foi divulgado um novo estudo que mostra que a Amazônia registrou recorde de desmatamento no mês passado, em março. Na comparação com o ano passado, esse índice supera os 200%. São dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgados às vésperas da Cúpula do Clima, que vai reunir 40 líderes mundiais, entre eles o presidente Bolsonaro. O evento está sendo organizado pelos Estados Unidos, o tema é prioridade do governo Biden, né? Quando questionado sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos e sobre uma possível ajuda financeira externa dos americanos, de outros países, para o combate ao desmatamento aqui no Brasil, o vice-presidente Mourão afirmou que dinheiro vindo de fora é bem-vindo, mas disse que o Brasil não precisa ficar pedindo ajuda. Nós separamos um trecho do que disse o vice-presidente. A gente não tem que ser mendigo nisso aí, né? Vamos colocar a coisa muito clara, né? Nós temos as nossas responsabilidades. Se quiserem, né, trazer recurso, o Fundo Amazônia admite todo e qualquer tipo de doação para ele. Alexandre, o Fundo Amazônia existia sob diversos moldes, o ministro Ricardo Salles não concordava com alguns deles, as condições mudaram, nós acertamos em alterar condições para receber financiamento externo, existe algum problema em pedir dinheiro para combater o desmatamento aqui?
como lembrou o vice-presidente e gestor do Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão. Como é que você avalia essa questão, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu queria saber, no enunciado da pergunta, fala em Instituto do Homem da Amazônia, se isso é alguma coisa que tem satélite, que tem pesquisa, tem dados do INPE, está preocupado com 25 milhões de amazônidas, que tem um nível de pobreza muito grande, que inclusive muita dessa gente é responsável pelo desmatamento para fazer a sua rocinha, né? Eu acho que é um paradoxo amazônico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa questão aí do nosso complexo de vira-lata, de colonial em relação aos Estados Unidos, né? Olha, em relação ao interiorzão do país, a gente tem que dizer para eles o seguinte: olha, vocês têm o general Custer, que levou uma surra do touro sentado, mas matava índio. E nós temos o general Rondon, Marechal Rondon, né? Morrer se for preciso, né? Matar nunca. Levou o Theodore Roosevelt para o interior da Amazônia para conhecer, né? Descobriram rios juntos. Então, nós temos que nos orgulhar que temos 5,6% da superfície da Terra, mas 14,5% da vegetação nativa da Terra, né? Nós temos 60% de vegetação nativa. Nós usamos apenas 8% do nosso solo para alimentar 1 bilhão e 600 milhões de terráqueos. Nós temos reservas indígenas de 12,5% do território, 50% mais do que a área do agro aqui no Brasil. E temos indígenas brasileiros que estão produzindo, estão exportando, estão preocupados com negócios com a União Europeia, com o Mercosul, soja, trigo, milho, feijão, arroz, produzindo excelentes cafés em Rondônia. Talvez eu esteja dizendo isso porque ontem foi dia do índio, assim, passou em branco, né? Eles estão com um sistema de autonomia, não querem mais assistencialismo e não querem partir para a mendicância, né? Como esse triste episódio de entregar cestas básicas para os caingangues lá em Chapecó, ontem, anteontem, né? Eles estão se livrando disso, autonomia financeira, né? E poder produzir e render, mantendo a sua língua. Tem até software para entrar no teclado do telefone com as línguas principais. Eu citei os caingangue, por exemplo, né? Até na cabeça do cachorro estão com produção agrícola. Bom, só para citar, e esses nativos, esses brasileiros, estão recebendo instrução de como combater incêndio na floresta. A agricultura deles é moderníssima e sustentável. Há convênios entre meio ambiente e FUNAI para certificação ambiental dessas áreas indígenas em que estão produzindo. Então, nós temos grandes avanços para mostrar para os americanos, né, se houver esse problema. Agora, uma carta que o presidente Bolsonaro mandou para o presidente Biden foi educado, disse: olha, será bem-vinda toda e qualquer ajuda, vamos trabalhar em parceria, vocês estão preocupados, nós também estamos, né? E, aliás, está garantindo que vai zerar o desmatamento ilegal até 2030, o que é uma questão muito, muito séria, porque a região norte é uma região de pessoas abandonadas. É como me disse outro dia um amazônida que mora lá, um ribeirinho, me disse o seguinte: olha, o satélite não nos vê, o satélite só vê a floresta, não sabe o que está lá embaixo da floresta, né? Sem escola, sem assistência de saúde, né? Que chega de vez em quando chega lá o navio da Marinha e tal. Então essa é a situação da nossa Amazônia, né? Que vai ser discutida agora no dia 22, nessa reunião de cúpula. Nós temos 1% das emissões, a China tem 28%, e a narrativa diz que nós somos o alvo. Essa é quase risível.
Alexandre, nós conseguimos na CNN acesso ao plano de trabalho da CPI da Covid no Senado, um documento que prevê depoimentos de autoridades do governo que vão além da área da saúde. Há ali a intenção de ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre pagamento de auxílio emergencial. E também do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tentar entender se a política externa brasileira, durante a gestão do ex-ministro, por alguma questão ideológica, atrasou, atrapalhou o envio para o Brasil de insumos para a produção de vacinas ou de vacinas. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os antecessores, todos eles, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, também devem ser ouvidos pelos senadores a partir da terça-feira da semana que vem. Como é que você avalia esses primeiros passos que a CPI pretende dar a partir da próxima semana, Alexandre? Olha, é o óbvio da CPI, né? A CPI tem 18 integrantes. Desses 18, provavelmente 14 vão ser candidatos no ano que vem, né? Alguns que não vão ser candidatos é porque estão na metade do mandato, outros que estão na metade do mandato querem ser governadores. Talvez só o senador Duval, lá do Espírito Santo, não esteja interessado na eleição do ano que vem. Então, nós já temos um palanque eleitoral aí na CPI. O líder do governo, nessa entrevista, excelente entrevista que ele deu antes do Liberdade de Opinião, né, citou bem o paradoxo, que, por iniciativa do próprio Supremo, né, o poder ficou com governadores e prefeitos, mas governadores não podem ser objeto de CPI. Né? Prefeitos, o artigo 142 do Regimento Interno do Senado não exclui prefeitos, não exclui municípios. Né? Agora, é quem, como mostrou um ex-ministro da Saúde, que hoje é o deputado líder do governo, né? Quem aplica a vacina é o prefeito. Né? É o município que faz isso, que está lá na ponta. Mas, enfim, ninguém fala. Eu não sei como é que não salta aos olhos de uma impugnação, um impedimento de ter pai de governador nessa CPI. Tem 2 pais de governadores na CPI. Não tem nenhum filho de presidente na CPI, como não deveria ter. Né? Então, tomara que a CPI consiga ampliar mais, apurar as razões de certas campanhas, por que as pessoas não foram tratadas logo, por que faltou o oxigênio lá em Manaus. Né? Eu acho muito útil que todos sejam chamados, sejam interrogados, fiquem lá o dia inteiro dando explicações, né? Porque nós precisamos saber disso, precisamos saber por que foram aplicados tudo que se conhece sobre essa novidade que é a Covid, e ainda assim tivemos essa segunda onda tão letal, né? Tão fatal. Vamos falar um pouquinho de Petrobras agora, Alexandre, porque o general da reserva, Joaquim Silva Luna, tomou posse na presidência da empresa. Ele foi indicado recentemente pelo presidente Bolsonaro para substituir o economista Roberto Castelo Branco. O general Silva Luna fez um discurso de posse e falou sobre diversos aspectos da administração da empresa, prometeu tentar reduzir a variação dos preços e encontrar um ponto de equilíbrio entre ousadia e prudência. Entendo que quem chega deve chegar ouvindo mais e falando menos. Os principais desafios, entre tantos outros, são fazer a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, com segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral, de forma a garantir o maior retorno possível ao capital empregado. Alexandre, acho que algo que aflige muito uma parte do país hoje é a variação do preço do combustível, né? Geralmente para cima, né? Há algo ao alcance do presidente da Petrobras para
tentar diminuir o efeito dessa variação ou fazer com que a variação seja mais prolongada no tempo, não ocorra assim subitamente, às vezes mais de uma vez uma semana? O que é que o presidente da Petrobras pode fazer para tentar evitar isso? Bom, a gente notava que a Petrobras antes estava muito mercado e pouco social. Por que ela tem que ser social? Não pode ser uma empresa, mas é uma empresa de economia mista. O maior acionista é o governo federal, vale dizer, é o povo brasileiro. Não se diz aí a Petrobras é do povo brasileiro, né? Então ela tem que ter esse viés social. E eu não tenho bola de cristal para saber como vai o general Luna administrar a Petrobras. Agora, olhando o passado, eu posso dizer que ele é um excelente gestor. Ele pegou um Ministério da Defesa que não tinha mais, não tinha importância, né? E ele recuperou a importância do Ministério da Defesa em pouco tempo. Depois foi para Itaipu Binacional. A primeira coisa que ele fez, eu disse, opa, peraí, como é que diretor mora em Curitiba, mora em Brasília, tem que morar em Foz do Iguaçu. Botou todo mundo para Foz do Iguaçu, né? Morar lá. Outra coisa, poxa, nós não estamos sós aqui, né? Ele fez uma obra que beneficiou 57 municípios no entorno de Foz do Iguaçu, né? Inclusive participando de obras públicas, de estradas, de edificações, de ampliação de aeroporto, uma série de benefícios. E conseguiu, né, manter uma posição brasileira mais justa em relação ao que tinha sido feito em questão de preço com o Paraguai, né? E dando mais segurança às transmissões de Itaipu, à usina em si, né? Então fez uma brilhante administração, imagina-se que vai continuar, né? E a grande questão é essa, é o excesso de visão de mercado que toda hora alterava o preço, e os caminhoneiros que me falam dizem, olha, tudo bem, de vez em quando dava uma diminuídazinha, mas a escada era ascendente sempre, a escalada, né? E as pessoas não aguentam, porque vivem disso. A maior parte são autônomos, os caminhoneiros, os taxistas, né? São pessoas que vivem disso e agora na pandemia estão sofrendo mais ainda e prestando grandes serviços a uma sociedade que está mais ou menos paralisada. Então ele tem nas mãos, sim, um grande desafio, mas tudo indica que vai se dar muito bem e a Petrobras vai ganhar e o país também. Alexandre, bom dia. Amanhã nós nos encontramos de novo aqui no Liberdade. Bom dia, Colombo. Até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.